Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde vocês já estão super acostumados, todos os dias notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Meu nome é Matheus Medeiros, converso todos os dias, bato esse papo bem legal com vocês por aqui. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar aí as notificações, dar um like nesse vídeo. É importante demais, o YouTube divulga para outros irmãos de camisa botafoguenses o conteúdo aqui do canal do Medeiros, beleza? Eu quero tocar num assunto que eu acho bem interessante fazer agora, né, que a gente está aí no meio do ano, né, estamos em junho, e depois no final do ano eu vou atualizar esse vídeo aqui para a gente fazer o seguinte, olha, lá no meio do ano a gente fez um vídeo assim e olha como as coisas mudaram aí de figura, de cenário aí nesse fim de ano, né? Então, essa é uma parte 1 do vídeo, com certeza teremos outro no final do ano. E é um vídeo que fala sobre alguns atletas que estão no Botafogo atualmente e que estão com o contrato terminando dentro desse ano de 2023. Então a gente tem alguns jogadores aí que tem contrato até dezembro agora, né? Então vamos falar a situação de cada um no momento agora, em junho, né? Então a gente vai passar com vocês aí o cenário individual de cada um deles, né? Começando pelo Douglas Borges, goleiro de 1,88 m, ele que tem cidadania italiana, não sei se vocês sabiam disso, né? O Douglas Borges, que atualmente é o terceiro goleiro do Botafogo, né? Ele tem contrato até dezembro de 2023 e no início desse ano agora o Botafogo renovou o contrato do Douglas Borges por mais um ano, ou seja, o contrato dele era até o final do ano passado, o Botafogo renovou até o final desse ano. E aí muitas pessoas perguntam, poxa, por que isso aconteceu? Porque o Douglas Borges praticamente não joga. Ele é um goleiro que realmente dificilmente entra, né? Porque o Botafogo está muito bem servido nessa posição. O Lucas Perry, um dos melhores goleiros do Brasil atualmente em desempenho, e tem o Gatito Fernandes, que é um cara assim, muito grande dentro da história do futebol paraguaio, inclusive, né? Convocado constantemente para a seleção paraguaia. Dentro do Botafogo ele tem sua história também, né? Já foi muito importante, está no clube desde 2017. Então o Douglas acaba ficando realmente aí como a última opção em relação a goleiros, mas ele é muito importante nos bastidores do clube. Não sei se vocês já perceberam que, por exemplo, quem puxa o grito de guerra sempre é o Douglas Borges. Ele é um jogador que é considerado muito de grupo, né? E por isso não me surpreenderia se o Botafogo no ano que vem renovasse com o Douglas Borges por mais um ano, tá? É um goleiro que é muito bem visto lá dentro, um cara muito profissional, apesar de não entrar muito em campo aí por conta de ser terceiro goleiro do Botafogo, tá bom? Outro jogador que o Botafogo tem contrato aí até o meio desse ano agora, até o final desse mês, é o Joel Carli, cara. Dia 30 de junho acaba o contrato do Joel Carli, né? Que também foi renovado no final do ano passado por mais 6 meses só. O Joel Carli já está fazendo cursos de gestão no futebol, é um cara que vai continuar no Botafogo depois que se aposentar, né? Vai acabar o contrato dele agora dia 30 e ele deve continuar no departamento de futebol do Botafogo. Assim como lá no Fluminense o Fred fez, né? Assim como acontece aí, o D'Alessandro também fez isso quando se aposentou, o D'Alessandro do Internacional. O Joel Carli com uma história muito legal no Botafogo e está se aposentando, né? Ele que não está entrando também mais em campo, né? O Botafogo tem aí uma zaga titular muito bem estabelecida com o Adrielson e com o Vitor Cuesta, e quando precisa de um reserva ou outro é o Sampaio e o Luiz Segovia que está entrando. Então o Joel Carli realmente 36 anos, né? Chegou a hora dele se aposentar, e total respeito pelo Joel Carli, um cara muito importante, muito legal a história dele no Botafogo, né? Ele que veio do Aldo Civi da Argentina para o Botafogo, fez uma história aí realmente bem legal aqui no clube. Então o Joel Carli sim, deve se aposentar e deve sair do Botafogo daqui a um mês, né? E a gente continua a nossa lista que a gente tem aqui. O Rafael, por exemplo, lateral direito, ele tem contrato até dezembro de 2023. Ele que veio da Turquia para o Botafogo, ele veio do Başakşehir, da Turquia. O nome do time é assim. Provavelmente eu devo ter falado alguma coisa errada na pronúncia, mas é isso. Ele veio da Turquia para o Botafogo e o Rafael assim, vem convivendo com lesões, né? A gente não sabe como é que o Botafogo vai avaliar o Rafael no final desse ano, mas entre expectativa e realidade,
a torcida do Botafogo teve uma expectativa muito maior do que a realidade nos entregou até o momento, né? O Rafael veio para ser titular do Botafogo, todo mundo esperava isso. O primeiro ano foi realmente um ano de muitas lesões, depois no segundo ano também ele teve algumas lesões, e o Di Plácido hoje é o titular da lateral direita. Ano passado o titular foi o Saravia, depois o Saravia saiu, e esse ano o titular vem sendo o Di Plácido. Então o Rafael não consegue tomar essa posição de titular, não consegue de jeito nenhum, por inúmeros motivos. Lesões, expulsões também nos clássicos, né, que isso atrapalhou ele também, a parte mental também acabou atrapalhando um pouco o Rafael. Então assim, é um jogador que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver como é que o Botafogo vai tratar isso, porque ele ganha um salário alto, é um salário considerado alto, e realmente não conseguiu ainda se firmar o Rafael como titular da posição, né? Então eu vou com certeza atualizar isso para vocês aí ao longo dos próximos meses, o Rafael, lateral direito. Outro lateral que tem contrato até o final do ano é o Daniel Borges. Esse sim provavelmente deve sair do Botafogo no ano que vem. Ele que está desde a Série B, né, de 2020 no Botafogo, fez inclusive uma boa Série B, mas para a Série A ele não conseguiu repetir a mesma performance, o mesmo desempenho. A torcida do Botafogo pega muito no pé do Daniel Borges. Ele recusou sair do Botafogo, teve algumas sondagens, algumas propostas, ele quis ficar esse ano aqui no clube, mas acho muito difícil o Botafogo renovar com o Daniel Borges aí para 2024. A gente vai atualizar isso para vocês também lá no final do ano, tá? Di Plácido, esse sim, contratação do Botafogo para esse ano. O Botafogo fez um contrato curto com o Di Plácido, né? Foi um contrato curto que o Botafogo fez, e de empréstimo, né? Então, se o Botafogo quiser manter o Di Plácido para o ano que vem, o Botafogo vai ter que negociar com o Lanús, né? O Lanús que emprestou o Di Plácido para o Botafogo. O Botafogo está gostando do Di Plácido. O Di Plácido vem fazendo boas partidas, assumiu a titularidade, e o Botafogo com certeza vai ter que negociar aí, se quiser ficar com o Di Plácido para o ano que vem. Pulando agora para o meio-campo, a gente tem nomes importantíssimos aí com o contrato terminando, né? O Gabriel Pires tem contrato até 30 de junho agora, de 2023, nesse mês, só que o Botafogo já ativou a cláusula que tem no contrato, que renova automaticamente por mais 6 meses. Então, o Gabriel Pires vai renovar aí com o Botafogo até o final desse ano, agora de 2023. Se o Botafogo quiser comprar o Gabriel Pires, aí vai ter que negociar com o Benfica, onde ele tem contrato até o meio de 2024, ou seja, é um contrato curto, né? Então o Botafogo pode se dar bem nisso, porque o contrato dele com o Benfica está acabando. Então quando o Botafogo chegar lá no final do ano, o Botafogo vai virar para o Benfica e vai falar: olha, ele só tem mais 6 meses de contrato aí com vocês, né? Toma aqui um dinheirinho, né? Um dinheiro que pode ser que não seja uma quantia tão alta, e o Benfica aceite, porque o Benfica sabe que vai acabar perdendo ele de qualquer forma no meio de 2024. Então as chances de o Gabriel Pires ficar no Botafogo ano que vem são boas. Primeiro pela performance dele, que está realmente sendo muito elogiado, tanto pela torcida quanto pelo departamento de futebol, e também por essa questão do contrato. Outro jogador que tem uma situação semelhante é o Lucas Fernandes. Lucas Fernandes, do Portimonense de Portugal, está emprestado até 30 de junho agora. O Botafogo ativou também a cláusula de renovação automática, que vai até o final do ano de 2023 agora. Mas o Lucas Fernandes é uma situação um pouco mais complicada, porque ele tem um contrato lá com o Portimonense, e a cláusula de compra dele é de 4 milhões de euros. Então, um valor alto para o Lucas Fernandes. Então, o Botafogo pode até tentar ficar com o Lucas, mas por esse valor é muito difícil que o Botafogo pague isso ao Portimonense. Para o Botafogo ficar com o Lucas, vai ter que haver aí uma nova negociação, talvez uma renovação do empréstimo, ou então o Portimonense vai ter que baixar um pouco esses valores, porque o Botafogo hoje não pensa em pagar 4 milhões de euros, o que daria mais de 20 milhões de reais aí no jogador Lucas Fernandes, o meio-campo do Botafogo, que nem titular né? Ele é um jogador que é bom de bola, eu gosto do Lucas Fernandes, mas ele hoje é um 12º jogador, diria eu, né? É um jogador que tá ali, entra sempre no segundo tempo, ou então quando poupa
alguém no meio campo ele vai lá e está sempre à disposição, mas não é um titular absoluto hoje desse time do Botafogo, o Lucas Fernandes. Outro jogador do meio campo que está com o contrato terminando agora dia 30 de junho é o Lucas Piazon. Ele que é do Braga de Portugal, mas esse, diferentemente do Gabriel Pires e do Lucas Fernandes, o Lucas Piazon, ele tem contrato até o final desse mês agora e o Botafogo não ativou a cláusula de renovação automática. É um jogador que deve sair agora do clube, né, no final desse mês e deve voltar aí para o Braga de Portugal. E aí o Braga, não sei o que vai fazer, se vai reintegrar ele no elenco, ou se vai emprestar para um outro clube, ou se vai fazer algum tipo de negociação, mas o Botafogo não deve continuar com o futebol aí do Lucas Piazon. Outro jogador que tem contrato terminando em dezembro de 2023 é o atacante Luiz Henrique. Luiz Henrique que, quando o Botafogo pegou ele por empréstimo, né, teve toda uma negociação lá com o Olympique de Marselha, né, disputa lá com o Flamengo, o Botafogo ganhou a negociação, trouxe o Luiz Henrique, e o Luiz Henrique que o Botafogo vai ter que negociar com o Olympique de Marselha para poder comprar o jogador, porque é o mesmo caso do Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes são 4 milhões de euros, o Luiz Henrique são 7 milhões de euros. Então é um valor muito alto, o Botafogo não deve pagar esse valor de 7 milhões de euros ao Olympique de Marselha, então vai chegar lá no final do ano, o Botafogo deve tentar negociar com o Olympique de Marselha um valor menor, ou então uma renovação do empréstimo, porque o valor realmente está muito alto aí dessa cláusula de compra do Luiz Henrique. Só que o Luiz Henrique está sendo muito bem avaliado, principalmente nesse ano. No ano passado ele não encaixou, mas nesse ano o Luiz Henrique parece que despontou aí e começou a jogar bem pelo Botafogo. Outro atacante e o último da lista que a gente tem aqui, com o contrato terminando, é o Carlos Alberto, né? Emprestado pelo América Mineiro até dezembro de 2023. Ele que é um jovem jogador de 21 anos, né? O Botafogo deu muitas chances para ele no Campeonato Carioca. Depois que começou o Campeonato Brasileiro, ele já não tem tido tantas chances assim. E esse é um jogador que a gente vai ter que esperar um pouco mais, porque ele tem até uma cláusula de compra acessível para o Botafogo comprar ele do América Mineiro. Porém, é um jogador que vem sendo avaliado ainda, não existe algo definido sobre ele, né? O que existe é que é um jogador de potencial que teve suas chances aí no Campeonato Carioca, mas no Campeonato Brasileiro realmente ele acabou perdendo um pouco de espaço. Então é algo que está muito indefinido ainda, essa questão do Carlos Alberto, e eu torço muito para que o Carlos Alberto desponte no Botafogo ainda. É um jogador de muita velocidade, um jogador jovem que eu vejo aí que tem potencial. Dependendo aí se conseguir renovar por mais um ano o empréstimo aí do Carlos Alberto, eu acho que vale a pena, porque ele é um garoto muito novo e eu vejo realmente que ele tem futuro. Tá bom? Então todos esses jogadores que eu passei com vocês detalhadamente são jogadores que têm contrato terminando ou agora, no final desse mês, ou no final do ano. Então são bastante, né? São bastante jogadores que eu passei aqui com vocês, né? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores. 10 jogadores, sim, 10 jogadores com contrato terminando aí ou agora no final de junho ou no final do ano em dezembro. Muita negociação para acontecer, né? Então já vamos ficar de olho nisso e eu faço uma parte 2 desse vídeo aqui no final do ano para vocês. Beleza? Um abraço, galera, até a próxima, valeu!